Sabe, o que acontece quando a usina de energia do nosso corpo, a nossa capacidade de processar comida, já nasce com um defeito grave? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo das acidúrias orgânicas. São doenças genéticas raras, Sim, mas que nos ensinam lições importantíssimas sobre a arquitetura do nosso metabolismo. Agora, tenta imaginar a cena. Angústia. Um bebê que parecia absolutamente perfeito, de repente começa a rejeitar o leite, fica muito sonolento, molinho, sabe? Sem tônus muscular. Essa mudança, que é drástica e muito rápida, é o primeiro sinal de que tem alguma coisa muito errada acontecendo, lá no nível mais básico do metabolismo. E aí começa uma verdadeira corrida contra o tempo. Para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa falar sobre os erros inatos do metabolismo, os EIMs. Pensa no nosso metabolismo como uma linha de montagem super complexa, cheia de etapas. Cada enzima é um operário ultra especializado numa única tarefa. Nos EIMs, esse operário ou faltou ao trabalho, ou ele simplesmente não sabe fazer a função. E o resultado, um produto intermediário começa a se acumular na esteira, vira tóxico e causa um efeito dominó no sistema todo. Olha, o nosso roteiro hoje vai passar por 6 pontos principais. A gente começa com esse mistério clínico, depois mergulhar na bioquímica do nosso motor de proteínas, entende as falhas que causam todo esse caos, explora como é feito o diagnóstico e, claro, como os médicos conseguem gerenciar uma condição tão complexa. Ok, então vamos olhar bem de perto o que acontece ali nos primeiros dias de vida de um bebê com acidúria orgânica. O que confunde muito é que os sintomas, apesar de serem gravíssimos, parecem comuns no início. E isso transforma o diagnóstico num verdadeiro trabalho de detetive. A velocidade com que tudo acontece é o que mais assusta. É uma questão de horas, literalmente. Um bebê que estava bem pode começar a recusar o peito, vomitar, ficar completamente apático e isso evolui para convulsões e até coma. Essa crise aguda é uma emergência médica de primeira ordem. É uma luta para identificar a causa antes que o dano neurológico seja, infelizmente, irreversível. Vamos usar uma analogia. Pensa no nosso corpo como um carro de Fórmula 1. As proteínas são nosso combustível de altíssima octanagem. E o metabolismo? Bom, o metabolismo é o motor que converte esse combustível em energia pura para a gente funcionar. E para que esse motor não bata, cada pecinha, cada enzima tem que estar no lugar certo, funcionando com precisão de relógio. Então, como funciona essa linha de montagem? Bom, a gente come proteína. Ela é quebrada nos seus tijolinhos básicos, os aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, são convertidos em moléculas ainda menores. E são essas moléculas que entram nas nossas usinas de energia, as mitocôndrias, para alimentar o famoso ciclo de Krebs e gerar ATP, que é a moeda de energia que nos mantém vivos. E aqui está o ponto central da nossa história. Vários aminoácidos importantíssimos, como os de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, e também a metionina e a treonina, todos eles seguem caminhos metabólicos diferentes. Mas no final, eles convergem, eles se encontram no mesmo ponto. Um intermediário chamado propionil-CoA. Guarda bem esse nome, porque ele é o epicentro de todo o problema que a gente vai discutir. Mas e se tiver um engarrafamento nessa estrada metabólica? Um bloqueio? É exatamente isso que acontece nas acidúrias orgânicas. E as consequências, como a gente viu, são devastadoras. Vamos ver em detalhes como esses bloqueios se manifestam. Imagina um rio com uma barragem no meio do caminho, bloqueando a passagem da água. O que acontece? A água se acumula perigosamente antes da barragem, certo? É a mesma lógica no metabolismo. Os ácidos orgânicos se acumulam rio acima do bloqueio da enzima e acabam inundando todo o sistema com substâncias que são muito tóxicas. O interessante é que é o seguinte: embora cada uma dessas doenças tenha um bloqueio num ponto diferente da via, o resultado final é bem parecido. Um acúmulo tóxico que leva a uma crise metabólica. É como ter peças diferentes do motor quebrando, mas todas levando à mesma falha catastrófica. Na cetemia propiônica, a enzima PCC é que falha. Na metiomalônica, o problema está na enzima seguinte. E na isovalérica, o defeito é na via específica da leucina. E esse bloqueio metabólico não é um simples congestionamento, não. Ele é o estopim de uma reação em cadeia perigosa que vai envenenando a célula de dentro para fora. Isso afeta vários sistemas vitais ao mesmo tempo e causa uma disfunção generalizada. O problema é duplo e acontece ao mesmo tempo. Primeiro, os ácidos que se acumulam são tóxicos por si só. E segundo, eles sabotam outras funções essenciais. Eles inibem o ciclo de Krebs, ou seja, paralisam a produção de energia. E como se não bastasse, eles também interferem no ciclo da ureia, que é o nosso sistema de limpeza para eliminar a amônia, uma substância que é extremamente tóxica para o cérebro.
E esses dois grandes problemas aparecem claramente nos exames de sangue. A gente vê uma acidose metabólica com anion gap elevado, que mostra que o sangue está muito, muito ácido, e ao mesmo tempo a hiperamonemia, com níveis de amônia lá em cima, indica que o sistema de faxina do corpo está falhando feio. Juntos, eles formam a assinatura bioquímica de uma crise de acidúria orgânica. Pensa numa cidade durante um blackout total. Quais são os primeiros lugares a entrar em colapso? Os que consomem mais energia, certo? Hospitais, centros de controle. No nosso corpo acontece o mesmo. O cérebro, o coração, os músculos são os órgãos mais vulneráveis. E isso explica perfeitamente a letargia, as convulsões e a deterioração neurológica tão rápida. Diante de um quadro tão grave e com sintomas que podem ser tão genéricos, como é que os médicos conseguem desvendar esse mistério a tempo? Bom, a resposta está em seguir as pistas bioquímicas que a própria doença deixa para trás. É um trabalho de detetive mesmo, numa cena de crime metabólica. Aqui, o teste do pezinho ampliado é uma ferramenta poderosíssima. Ele consegue medir os níveis de várias substâncias no sangue do recém-nascido. E um nível elevado de um marcador chamado C3, que é a propionilcarnitina, acende um grande sinal vermelho. Ele indica que o propionil-CoA está se acumulando, o que direciona a investigação direto para as acidemias propiônica ou metilmalônica. O diagnóstico é como montar um quebra-cabeça. Cada exame é uma peça. A gasometria e a amônia confirmam a crise aguda. O perfil de ácido-carnitinas já aponta qual a via metabólica que está com problema. A análise de ácidos orgânicos na urina mostra exatamente quais compostos tóxicos estão vazando. E, por fim, o teste genético dá o veredito, revelando a mutação exata no gene daquela enzima. Depois que o diagnóstico é fechado, o desafio muda completamente de figura. Já não se trata mais de consertar o motor quebrado. Pelo menos, não por enquanto. O foco passa a ser aprender a operar esse motor usando um combustível especial e um cuidado constante para evitar que ele entre em colapso de novo. Cada passo do tratamento é uma resposta lógica à fisiopatologia da doença. A gente fornece muita energia, muita caloria, para quê? Para parar a quebra de proteínas do próprio corpo. A gente restringe a dieta para limitar o combustível que o corpo não dá conta de processar, usamos a L-carnitina para ajudar na limpeza dos metabólitos tóxicos e, em alguns casos, damos cofatores, como a vitamina B12, numa tentativa de otimizar o pouquinho que a enzima defeituosa ainda consegue funcionar. E manter esse equilíbrio é algo delicadíssimo. Significa monitorar a dieta o tempo todo, evitar qualquer infecção ou jejum que possa disparar uma nova crise e estar sempre um passo à frente para intervir. É uma jornada, sabe? Uma jornada de vigilância contínua que envolve toda a família e uma equipe de saúde super dedicada. Hoje, o foco é esse: gerenciar a doença. Mas a ciência, felizmente, não para. Com os avanços incríveis que a gente está vendo em terapia gênica, em edição de genomas, aquele sonho de um dia a gente poder de fato consertar o motor metabólico em vez de só controlar o combustível, bom, esse sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade.